Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo na santa paz de Deus? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Ou no seu horário que você vai escutar esta mensagem. Mas hoje eu gostaria de conversar com você sobre duas pessoas que andaram com Jesus e no final do ministério de Jesus, os dois cometeram o mesmo erro. Andavam com Jesus. Um fazia de tudo para defender Jesus. Tinha um temperamento bem explosivo, né? Mas andava ali com Jesus, dizia que ia defender Jesus. Chegou até a cortar a orelha de um soldado, né? Que foi prender Jesus. Pedro. Pedro, ele era ousado. Ele gostava de perguntar. Jesus, como é isso? Como é aquilo? Ele era bem interessado, né? Nos ensinamentos de Jesus. E ele gostava de perguntar. Estava ali constantemente com Jesus. E interessante que Jesus, às vezes, ele, quando queria algo mais, assim, mais forte, ele chamava Pedro, Tiago e João. Chamou eles três para ir ver a transfiguração. Chamou eles três para ir na casa de Jairo, né? No dia da ressurreição daquela menina. Chamou os três ali no Getsemane para dizer assim, olha, minha alma está profundamente triste, triste até a morte. Jesus confessou a Pedro, Tiago e João o que ele estava sentindo. Então Pedro era uma pessoa que estava muito ali próximo de Jesus. Mas no final ele fez algo que Judas também fez. Judas andava ali com Jesus. Judas aprendeu muita coisa ali com Jesus. Ele só não quis colocar em prática. Ele aprendeu que Jesus era o pastor. Ele só não queria ser a ovelha para sempre de Jesus. Ele sabia que Jesus podia curar. Ele sabia que Jesus podia salvar. Ele sabia que Jesus podia perdoar. Ele sabia que Jesus podia perdoar. E por que ele não pediu perdão a Jesus? Judas sabia que Jesus poderia levar todos aqueles que crêem nele para o céu. Judas sabia muita coisa sobre Jesus. Judas sabia que Jesus era a porta para ir para o céu, mas ele não quis entrar por esta porta. Sabia que Jesus era o caminho, mas ele procurou outro caminho. Então, tanto Pedro como Judas, no finalzinho do ministério de Jesus, no finalzinho, naquela parte mais crucial de Jesus, Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus disse, olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Aí Pedro, eu e sim você vai me negar. E Jesus avisou. E também no momento da ceia, ali estavam todos 12, Jesus disse, algum de vocês aqui vai me trair. Quem será? Quem será? E quando terminou ali a ceia, Judas saiu para trair Jesus. E a diferença entre Pedro e Judas é que Pedro chorou amargamente, arrependido de ter negado Jesus. Ele chorou amargamente. Judas não. Judas, quando viu que traiu Jesus, entregou Jesus por 30 moedas, por que ele não voltou para pedir perdão, né? Não. Ele vendo Jesus crucificado, ele foi lá devolver as 30 moedas. Devolveu as 30 moedas. Agora é tarde, né? E depois tirou sua própria vida. Mas todos dois, tanto Pedro como Judas, cometeram o mesmo erro. Cometeram o mesmo erro. Traíram Jesus. Negaram Jesus. Simplesmente, ou seja, fugiu. Um fugiu para não ser preso. Pedro fugiu para não ser preso. E Judas fugiu para tirar sua própria vida. Então, cometeram o mesmo erro. Todos dois rejeitaram os ensinamentos de Jesus. Todos dois tiveram medo da verdade. A verdade é Jesus.
Então Judas pagou também um preço caro, né? Tirando a sua própria vida. Pedro não, Pedro chorou amargamente, com certeza se arrependeu. É tanto que quando Jesus ressuscita, Jesus depois conversa com Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Pergunta 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Aí tem um momento que Pedro diz: o Senhor sabe todas as coisas. Aí Jesus faz um pedido: apacenta minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Que nós possamos refletir. Às vezes nós queremos apontar o erro dos outros. E o nosso? Será que Pedro poderia apontar o erro de Judas? Judas, você traiu Jesus. Aí Judas poderia dizer: você também negou que andava com ele. Passou 3 anos andando com Jesus e negou: não conheço, não sei quem é ele. Vamos ter cuidado nos erros que cometemos, ao invés de estar apontando o erro dos outros. Pedro e Judas cometeram o mesmo erro. Fugiram da responsabilidade e da verdade. Até a próxima mensagem, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém e amém.